E eu convoco a todos que estão com as suas Bíblias aqui no templo, e você na sua casa, se puder também, em 1 Timóteo, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 3 até o 8º versículo. E que Deus nos ajude nesta noite, nos capacite, como nós já oramos, para que possamos atingir o seu coração, seu precioso coração, e atentar à palavra do Senhor. Nesse mesmo instante, que Ele nos ajude a ter capacidade para tal ato, na graça de Deus. Amém? Podemos na leitura? Amém? Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Até aqui. Senhor nosso Deus, mais uma vez, no espírito de agradecimento, nós solicitamos, Senhor, a sua ajuda e também a capacidade para poder discernir dos seus escritos. No seu espírito nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos e irmãs, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, sobrinho, e que tem o seu idoso em casa, a sua idosa em casa. Esta igreja, pela graça de Deus, nós temos um excelente número de idosos e idosas. E temos também viúvas qualificadas como viúvas no Senhor. Aquelas mulheres que vivem em oração, vivem em função do reino de Deus e dedicam seus últimos dias para a consagração da sua família, a edificação da igreja e a consagração da sua própria vida para encontrar com o Senhor no dia da sua partida. Amém? Sobre estas santas, sobre esses santos homens, é que o apóstolo Paulo escreveu, dando todo o cuidado e orientação para que tanto as famílias no Senhor quanto a igreja no Senhor jamais abandonassem os irmãos, as irmãs necessitadas e principalmente as viúvas da igreja. Nós temos várias nessa igreja. O Senhor também já levou algumas irmãs e pela graça de Deus eu sinto que esta igreja está cumprindo o seu papel e isso nos alegra. Amém? E porque antes de abrangermos mais com um certo detalhamento sobre as questões em torno das famílias, o leitor atento saberá que o apóstolo estava mandando os filhos cuidarem das suas idosas viúvas, particularmente do dever dos filhos para com estas mães santas, dedicadas à obra do Senhor. Paulo enquadra, como nós lemos, aqueles que abandonaram as suas mães, na situação pior que os pagãos e infiéis, Paulo os enquadra. E com tristeza nós sabemos que tem uma ocorrência considerável nesses tempos de idosos e idosas abandonadas. As casas de recuperação, os asilos estão lotados, ainda que para manter esses idosos é um valor considerável e as suas residências estão desabitadas e os filhos cuidando dos seus interesses. Não é assim que o Senhor orienta os seus servos. E Paulo diz que aquele que não cuida das suas mamãezinhas na velhice, eles são piores que aqueles que não professam fé nenhuma
isto é, os infiéis, pois os pagãos tinham uma estrutura sistemática para proteger as famílias, principalmente a proteção dos seus idosos. Isso fazia parte da lei deles. Isso causava constrangimento entre os crentes que abandonavam as suas mães, isto já no primeiro século, causando uma sensação de desonestidade em relação aos ímpios. É muito sério, mas acontecia. Embora estes homens maus não se importavam com honestidade, e quando nós falamos de pessoas que são assassinas, pessoas que não têm religião, mas cuidam dos seus pais, dos seus idosos, esses homens maus, eles não se importavam com honestidade na sociedade em que viviam, mas eram protetores obstinados das suas mães. Se os descrentes fazem algumas coisas boas, os crentes devem fazer sempre de tudo melhor. Quanto aos crentes, Paulo ainda escreve na igreja da primeira carta aos Coríntios, capítulo 8 e 21. Olha o que ele escreve: pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Você deve ser honesto aqui, diante das suas orações com o Senhor, pregar a honestidade e ser honesto lá fora, nos seus negócios, na sua vida, em qualquer relação. Se cremos que Deus sempre cuida de nós nas nossas necessidades, amém? Deus cuida de nós. Isto é, Deus sempre vê de antemão o que precisaremos e faz movimentos provisórios de provisão para suprir as nossas necessidades, mediante o envolvimento de muitas pessoas, às vezes, em situações desconhecidas para nos proteger e nos ajudar. Lembra que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou e aprendemos pedir para que Deus nos livre do mal. Então Ele nos livra sempre do mal. Amém? Sempre Ele nos livra. E Deus não fica dizendo para nós: olha o que eu fiz para essa igreja, olha o que eu fiz para você, está vendo como que eu te ajudo todos os dias para que você tenha vida. Deus não cobra nada de nós, embora Ele faz tudo por nós. Não é verdade? E o que Ele fez, o que Ele já vai fazer ainda. Quem cobra, geralmente, irmãos, são os próprios homens. É normal e não é certo, porque qualquer coisinha que alguém faz para alguém, taca como dívida. Já pensou se o Senhor nos endividasse de tudo de bom que Ele faz para nós? Da vida, do sustento. E Deus sempre facilita as nossas vidas. Você já percebeu que a nossa vida sempre é facilitada? E sempre encontraremos um caminho aberto para as nossas necessidades primárias. Já pensou quando um dia descobrirmos que tudo que Deus já nos fez e nós reclamamos muito, não fomos gratos? Será que você está nessa situação, ou algum de nós, ou uma igreja que está se comportando assim? Se ocorre isso, nós devemos correr para sermos gratos a Deus. Senhor, me perdoe dos meus pecados, porque eu não sei o tanto de quantas coisas boas o Senhor tem me feito. Certa vez Paulo foi na Grécia, lembra? E tinha um pantalhão de deuses, e tinha um lá que não tinha nome. E os gregos preocupados com a perfeição, Paulo pergunta: para que esse Deus? Ele disse: esse é para um Deus desconhecido. Nós não sabemos se ele existe. Se caso ele existe, nós estamos adorando ele também. E Paulo disse: é desse que eu vou pregar para vocês. De forma que nós aprendemos com os gregos, com os romanos, coisas que nós precisamos consertar. Nós temos tudo, irmãos. Nós temos proteção, nós temos casa para morar. A maioria, quase que absoluta nessa igreja, tem família, tem vestimenta, tem alimento, tem tudo. Nós só não temos motivo para lamentar, para reclamar. Amém?
Em Salmo 5:22, olha o que o salmista escreve: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, Ele vai te manter. Não permitirá jamais que o justo seja abalado, entre em parafuso. O Senhor não quer te ver abalado com qualquer coisa dessa vida, preocupado com nada nessa vida. A verdade é que Deus sempre cuida de nós. Todos nós aqui somos cuidados por Deus. Amém. Devemos assumir, estar preparados para sermos então instrumentos de Deus. Se Ele cuida de mim, eu tenho que fazer a obra dele, porque Ele me dá todos os argumentos, a liberdade e o material para ser ativo na sua obra. E um deles que Paulo diz é tão simples, irmãos: cuidar de quem nos colocou no mundo. Cuidar dos nossos vovozinhos, cuidar dos nossos paizinhos, cuidar dos necessitados. E Tiago diz que a verdadeira religião, irmãos, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas atribulações. Amém? Irmãos, Mara, tem uma moça aí fora, vê se ela quer entrar. Está indo lá para o lado do banheiro, faz favor. E, irmãos, não espere que os outros cuidem de seus pais. Não terceirize a responsabilidade que Deus te deu. Não encoste, por exemplo, até na igreja, o que você pode fazer para os seus idosos, porque se você não fizer, a igreja vai fazer. Não é verdade, irmãos? A responsabilidade é de cada família, de cada um de nós com os nossos necessitados. Nós jamais podemos ter um culto de gratidão a Deus com alguém passando necessidade na igreja do Senhor. Imagine nós saímos de casa todos alimentados, vestidos, e tem algum irmão que precisa de ajuda. Como que Deus vai aceitar o nosso culto? Então nós precisamos de nos conhecer, repartir o que temos e ajudar uns aos outros. Isso é bíblico e não é impossível de fazer. E a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E Deus abençoa aqueles que dão. Porque se tiver alguém entre nós que economiza ajudar seus pais, não, você tem que rever essas questões. Em Salmo 37:25, olha o que o salmista escreve: fui moço, todos nós já fomos moços, ou estão moços e moças, agora sou velho. Portanto, quem escreveu esse salmo estava na idade avançada. Fui moço e agora sou velho. E o que ele vislumbrou, o que ele viu durante toda a sua vida? E ele diz: mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Olha, o homem de Deus olhou para a história do que ele viu na vida e falou: todos os homens justos eu não vi ter miséria. E além do mais, os seus filhos também recebem as bênçãos dos pais. Que bom! Deus é assim. Se quanto mais jovens formos instrumentos de Deus para amparar os idosos e necessitados, você crê que tanto mais na sua vida avançada Deus vai te capacitar e dar muitas bênçãos para você? Certo é que na velhice dos justos, Deus enviará alguém para prestar cuidados quanto os seus não cumprem esses mandamentos. Como eu já disse para você, se você não cuidar dos seus, vai aparecer alguém para cuidar deles. Sempre assim. Paulo escreve que quem não cuida das suas idosas mãezinhas, que é o caso das viúvas, são piores dos que os sem salvação, isto é, daqueles que não conhecem o Senhor. Além do mais, ele diz, negou a fé. Isso é grave. Isso explica que quem não ampara seus necessitados idosos da sua própria família está despreparado para a prática da fé. São ações que acontecem juntas na graça de Deus. Olha, nós aprendemos que a fé e a ajuda aos necessitados não
ocorrem isoladas. A fé e as obras acontecem juntas. A fé traz obras aceitáveis ao Senhor. Dessa fé, dessas obras, nós falamos dessa relação. Porque não há fé sem obras. E a fé sem as obras é morta. Paulo escreveu. Tiago escreveu em 2,26, Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Não adianta você vir à igreja e dizer que tem fé e não sensibiliza em nada a partir da sua família, a partir de quem você vê na rua. Tiago diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e evitar a corrupção do mundo. Olha, irmãos, não pense em prestar culto ao Senhor sem comprometer-se com os necessitados, a começar pelos da sua casa. A primeira lição é essa. Alguns entendem que, por ser pior que os infiéis, não significa ser infiel. Na verdade, Paulo antecipa e diz, negou a fé. Olha, quem nega a fé sabe que ela existe e que ela é possível. De forma que quem nega a fé tem sim um comportamento pior do que o infiel tecnicamente. Necessita com urgência cuidar dos seus velhinhos para completar o mandamento do amor de Deus com promessa. Porque Deus não deixou de graça a obra do quinto mandamento. Como escreveu o apóstolo Paulo, devemos ser atentos. Em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 3, está escrito assim: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Para os servos de Deus não tem margem para a desobediência. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você prestou atenção nessa leitura? Você cuidando, honrando os seus pais, é o primeiro mandamento que tem um recado de bônus para você. Qual é esse? Você vai ter bom andamento na vida. Muitos tropeços são evitados porque você é um abençoado por Deus. E, além do mais, viverá muito tempo com qualidade de vida. Você já observou a vida desses irmãos da igreja, da nossa igreja principalmente, que sempre se consagraram ao Senhor? Eles têm longo tempo de vida, ficam velhinhos com 80, 89, beirando 100 anos, irmãos, com qualidade de vida. Tem os problemas de saúde, mas tem qualidade de vida. Certamente quem teve uma vida em obediência e respeito aos seus pais não terá outra atitude a não cuidar da velhice de quem um dia ele se submeteu obedientemente. Então, quando você está na sua casa e tem um filho que te obedece, que é amoroso com você, uma filha que é amorosa, que senta do lado da mãe, que fica do lado da avó, que gosta de estar do lado, esse já é uma antecipação que esse jovem vai cuidar de você. Se você tem um filho desobediente, que mente para você, que faz coisas indevidas, você pode ter certeza, ele vai te abandonar. Vai te abandonar. Você já sabe quem vai cuidar de você. E a Bíblia nos esclarece. Já faz um desenho para nós. Nota-se que completa um ciclo do dever cumprido numa despedida final em paz. Quando seus idosos partirem desta para a vida eterna, você tem paz, se foi obediente e cuidou deles. Interessante que isso dá aos que fazem tais obras da fé uma sensação de bom espírito de dever cumprido. E nós já vemos irmãos que cuidaram dos seus idosos, sepultaram seus filhos sóbrios, tristes, mas com a sensação explícita de dever cumprido. Se um dia que a irmã Maria partir,
você vai ver que a irmã Rosa estará serena no sepultamento. Em compasso contrário, você vai ver que vai ter outros fazendo escândalo, choradeira. Então, quando você for enterrar sua mãe, seu pai, ver algum idoso ser enterrado, o comportamento no dia do sepultamento vai desenhar quem foi um e quem foi outro. Certo? Está te surpreendendo? Está te fazendo lembrar algumas coisas? Ou o comportamento que você já teve? Mas isso é verdade. E para quem viverá muito tempo nessa terra, segundo a promessa de Deus, é evidente que não será acolhido nas idades normais. Se você quer viver muito tempo, sabiamente você vai cuidar dos seus idosos. E, embutido na promessa de uma vida longa, Deus vai te dar qualidade de vida. Amém? Geralmente, os que servem ao Senhor podem escrever: se Deus quiser, viverei longo tempo e na paz do Senhor, com qualidade de vida, porque Deus nunca vai te desamparar. E nós temos várias irmãs nessa igreja que estão cuidando das suas velhinhas. Quando Paulo passa esse alerta geral às igrejas e às famílias da igreja, ele sim estava atento ao comportamento que ele ouvia e via entre os pagãos do Império Romano, e por isso a comparação. Eu trouxe para os irmãos 2 exemplos, que Paulo, ele não cita nomes, mas eu vou falar de 2 exemplos de homens famosos da época e o que eles pregavam. Por exemplo, o primeiro é um deles é um homem chamado Públio Tácito, é conhecido no meio jurídico. Foi um senador romano que viveu entre os anos 56 e 117 depois de Cristo. Sabe o que ele escreveu? Ele escreveu a seguinte frase: a natureza exige que todos os seus filhos e parentes sejam mais queridos. É claro que ele não tem Deus, ele é um ímpio. Ele diz que a natureza exige que nós tenhamos cuidado com os nossos parentes. Por isso é infiel, ele não tem conhecimento de Deus. Mas ele diz que a natureza toda... E sabe onde nós encontramos isso? Em Romanos 1. Quando Paulo diz que os gentios têm uma lei no coração deles. E ele escreve isso. Ele não conhecia Deus, mas tinha uma lei que Deus colocou no coração dele, que ele já entendia que deveria cuidar dos seus parentes. E isso ele escreveu, irmãos, na época do apóstolo Paulo. E sobre eles Paulo escrevia. E tem um outro também chamado Túlio Cícero, o famoso Cícero. Esse era considerado o maior orador de Roma. Ele foi um dos idealizadores do Código do Direito Romano, além de ser filósofo. Este homem era influenciado com uma carga pesada dos filósofos gregos. E olha o que ele escreveu: todo homem deve cuidar da sua própria família. Não cuida da família dos outros, cuida da sua. Por que ele escreveu? Porque existe no coração desses homens que buscam o melhor, embora não conhecem a Deus, que direciona como um código no coração de todos os homens para cuidar da própria família. Irmãos, veja como era comum na filosofia de vida romana prestar cuidados aos parentes e idosos. Entre os pagãos, a responsabilidade era um dever pátrio. Entenda isso. Não de Deus, era um dever pátrio. Eles não tolerariam um irresponsável com os seus pais, e a lei era rígida. Como Paulo citara para Timóteo os exemplos de homens infiéis a Deus, embora infiéis do mundo, sem conhecer a Deus, eles tinham bons costumes, boas pregações. Encontramos nesses homens importantes da época um dos prováveis personagens que Paulo assistiu, leu sobre eles como um cidadão romano que também era. Paulo tinha acesso a esses homens. Veja que não era uma sociedade tão selvagem e sem leis como alguns imaginam, como alguns possam supor. Haviam leis, haviam regras, disciplinas para ser incluído como cidadão romano, senão era qualificado como um bárbaro,
O bárbaro era exatamente ao contrário. Eles eram apátridas, eram homens selvagens que não tinham acesso na qualificação de cidadão romanos. Veja a comparação. Paulo diz: se você tem acesso a Deus, acesso ao reino de Deus e acesso à casa do Senhor, a igreja, você deve ter comportamento de um cidadão do reino dos céus. Porque os gregos e os romanos exigiam que, para ser cidadão do império, tivesse comportamento leal com a sua própria família. Veja, irmãos, nesse mundo de hoje nós já temos muitas pessoas selvagens que não estão preocupados com os pais, não estão preocupados com o choro, com o lamento, com a dor das suas mães, querem cuidar das suas vidas. Eles não vão deixar de fazer um passeio, de divertir por causa dos pais. Eles não vão economizar seu dinheiro para ajudar o sustento médico dos seus pais. Eles vão viver a vida. E você pode ver que é o que mais tem neste mundo ocidental moderno. E fazem parte de um outro império. Você sabia que nem no Império Romano esses homens e mulheres caberiam, porque não poderiam tornar-se cidadão romano se não tivesse esse código de disciplina como lei. Irmãos, eu falo isso com um advogado aqui, e você vê que, confere, né, irmão, pelo que nós estamos passando nesse tempo. Irmãos, para nós terminarmos, sobre as nossas heranças. Assim como os nossos filhos são herdeiros, depois que nascem. Então, quem é solteiro não tem filho, não tem herdeiro, embora pode ter herança. Compreende esse pensamento? Depois que os nossos filhos nascem, embora a herança já estava disponível para eles, antes do nascimento, eles nascem herdeiros. Compreende? Nascem herdeiros. Assim também, quanto à salvação, ninguém nasce pré-salvo. Isso é uma doutrina complicada, que alguns estão mudando. Ninguém nasce pré-salvo. Ninguém, nenhum de nós. Tipo, salvação garantida. Alcança a entrada no reino eterno apenas os que se arrependem no modo de obediência a Deus como Jesus e Salvador. Amém, irmãos? Porque você tem certeza que você faz parte do reino eterno e deve ser obediente às instruções de Deus? Porque você confessou que pertencia a um outro reino, vivia desobediente às ordenanças dele. Um dia você conheceu o reino do Senhor e o Espírito Santo tocou no seu coração e você abriu as portas. O Senhor entrou, aceitou o convite e tornou-se cidadão do reino eterno. Cidadão do reino eterno tem que ter comportamento do reino que está. Por isso nós dizemos, nova criatura é. Por similaridade, a educação e formação dos futuros filhos, quando eles nascem, devem ser causa acordada pelos pais antes do nascimento dos filhos. Primeiro a formação da família, e depois a geração e a vinda dos filhos e a educação para o reino que eles vão estar vivendo. O primeiro reino dos nossos filhos é a nossa família. Não é assim? É o primeiro reinadinho deles. E nesse reinadinho chamado família, que habita numa casa, lá tem regras. As primeiras regras são de obediência, porque existe um pai e uma mãe. As regras devem ser claras. E embora a família está sendo destruída, não tem mais regras, ninguém manda, todos fazem o que querem, e o mundo está nesta desordem moral, ética e civil. É por isso. Uma família estruturada onde as ordens são bem determinadas e delimitadas, estes vão para uma igreja onde existe uma amplitude de um reino chamado reino de Deus. O reino familiar e o reino de Deus. Olha como que o Senhor ligou esses dois reinos, dizendo que você tem que ser responsável para aquele reino que existia sua mamãe e o papai. Quando você tem fé no reino eterno, você vai entender que naquele reino familiar, você tem que cuidar deles para que esse mundo chamado família sempre exista. Compreende? Bem às claras. E nós aprendemos, irmãos, que nós
embora muitas igrejas espalhadas pelo mundo todo, formam o povo de Deus, a família de Deus. E para nós terminarmos, quando se separa as famílias da igreja, ou a igreja das famílias, trarão sérios prejuízos para os membros, tanto da família quanto da igreja. Concorda? Todos serão órfãos das ajudas materiais e espirituais. Observe que não há separação de ajuda e do culto. Na igreja, o culto, na família, a ajuda. E Deus abençoa os dois, tanto a família quanto a igreja. Então, as famílias, elas devem ser participantes do corpo de Cristo e a igreja deve ser o ponto de reunião espiritual para a preservação de todas as famílias envolvidas na causa de Deus. Amém? Para nós terminarmos, uma instituição está incluída na outra, são dependentes e se completam. Assim como a sua fé deve apresentar as obras para não estar no catálogo das inutilidades religiosas, porque se você tem religião e não tem fé, você está num catálogo de inutilidade de uma religião fictícia. Dentre essas obras, uma delas nos trouxe para conferir, no seu histórico diante de Deus, o cuidado dos seus velhos pais e especificamente da sua mãezinha, idosa e viúva. O que traz de benefício para nós encerrarmos isso? Qual é a causa? Tudo bem, eu estou entendendo você dizer que eu tenho que cuidar dos meus pais, o que eu ganho com isso? Porque um não cuida e o outro cuida. Não é uma pergunta óbvia? Tem um filho que cuida, renuncia. Conheço um rapaz aqui em Pereira Barreto que mudou para cá, deixou de ganhar um bom salário, isso ele testemunhou para mim, para cuidar da mãe dele. O dia que a mãe dele falecer, ele vai se aventurar na sua vida. Isso os judeus faziam. Quando Jesus chamou aquele jovem e disse, vem, ele falou, primeiro eu tenho que enterrar o meu pai. Era esse cuidado, e era a lei dos judeus. E aí você pode perguntar, tá, é interessante, bom, é amoroso fazer, mas será que tem algum bônus extra? Porque até aqui nós vemos que na terra Deus vai me dar longos anos de vida e eu vou ter uma qualidade de vida interessante. Oba, que bom, vou fazer. Mas para por aí? Não. É assim que nós vamos encerrar. O que a Bíblia diz? Sempre a Bíblia, se nós cremos nela. Em Apocalipse, capítulo 14, 13, olha só que interessante. Diz assim na revelação, eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então só tem uma qualidade de bem-aventurado de morto, aqueles que morrem na fé do Senhor. Mas esse que fez as obras que o Senhor pediu lá na terra. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Toda obra dá trabalho. Vai dizer que um idoso não dá trabalho. Cuidar de filho não dá trabalho. Amar o próximo é um trabalho. Um trabalho que tem que ter amor, senão vira fadiga. Então aqui está dizendo que eles cansaram, agora eles têm que descansar dos seus trabalhos. E qual é a novidade? As suas obras os seguem. Alguém diz, morreu, está morto. Sim. Mas quem morre no Senhor leva consigo o que ele fez de bom aqui na terra. Não para por aí. As obras não salvam, como nós cremos. No entanto, as obras da fé nos acompanham na eternidade. Você já pensou nisso? Ou nunca pensou? Porque nós estávamos no pensamento, na pregação ainda terrena, dizendo, vou viver muito aqui, vou ser bem-aventurado, Deus vai me ajudar, aí eu morro, o que acontece? O outro que não cuidou de nada, o que acontece com ele? Aqui nós aprendemos que tem uma diferença além deste mundo. E nós vamos terminar com mais 2 exemplos. Primeiro, na palavra de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz em Mateus 16 e 27,
Olha o que Jesus diz. O Filho do Homem é Ele mesmo. Ele diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Quando isso, irmãos? Quando Ele voltar. Ele vem com quem? Sozinho? Com os seus anjos. E glória e poder. Para quem espera Jesus, olha o que vai acontecer. Então dará a cada um segundo as suas obras. Para você que pode estar perguntando, o que eu ganho em obedecer meus pais? O que eu ganho de deixar de viajar, de ir para um lugar, fazer meus divertimentos para ficar cuidando dos meus pais? Olha, irmãos, os judeus sabiam disso. E você tem que saber e crer e levar isso muito a sério. Porque quando Jesus voltar, o que Ele vai requisitar de nós? O que nós fizemos aqui. E para terminar, Paulo diz em Romanos 2,6 o seguinte: do mesmo nosso Senhor Jesus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber. Para por aqui. Para você ter conhecimento, a saber. Porque você tem que ter conhecimento de que quando Jesus voltar, Ele vai colocar na balança o que você fez para a obra do reino eterno. Jesus disse certa vez, porque alguém estava lhe questionando, e Ele diz assim: quando vocês destes um copo d'água para um desses humildes pequeninos, o que Jesus disse? A mim me destes. Quanto vale um copo d'água? Quando tem muita água? Nada, irmãos. Nós vivemos num país onde nós jogamos água potável no esgoto. Não é bom isso. Alguns jogam água potável no esgoto e recusam um copo de água fria para o necessitado. E Jesus disse, quando vocês dão a um desses, a mim me deste. Isso tudo, irmãos, nossas atitudes serão sim cobradas do Senhor. Nós temos uma leva de crentes modernos que acham que depois de conhecer e ser salvo, ter a certeza absoluta da salvação, ele já está em berços esplêndidos. Essa ocorrência será quando Jesus voltar. Você precisa de tomar mão do arado e saber que nós estamos numa grande lavoura e temos muito o que fazer. E essa lavoura começa na sua casa com seus pais. Amém? Que Deus nos abençoe e dê a sua graça. Amém. Obrigado.